vocês o que eu idealizei desde o início do ano, o Johnny's acompanhou, e de uma forma que fique muito simples de entender, para que qualquer novo cliente que entre na casa, vocês saibam exatamente o momento que a gente está, o que vai ser feito, processos e assim por diante. Quem vai criar as tarefas vai ser a Bela, mas sempre que bater tarefas lá no ClickUp, vai ser baseado nessa tela para mostrar para vocês. Tem um negócio que a gente chama que é framework. Aí cada um explica como bem quer. Eu chamo como se fosse um passo a passo. É um roteiro de como fazer o bagulho. Tá? Então, ao invés de eu só ficar falando pra vocês, esse é funil de relacionamento, isso é funil de vendas, não sei o que, eu quero explicar mesmo, no detalhe, bem rapidinho. Depois eu vou pegar esse material e vou disponibilizar pra vocês, já tá lá no chat, né, do ClickUp. Podem me interromper no meio da explicação, prometo ser muito rápido, mas é só pra gente ter isso alinhado, porque vai entrar 2 clientes nesse mesmo sentido. Na verdade, quando eu falei, nossa, quanta tarefa, é porque algumas levas já foram criadas pra mim, que é da CGA. Então vamos lá, esse é o quadro geral, ficou faltando aqui só, que não deu tempo, mas entenda que a gente tem sempre uma fase de estratégia, uma fase de lançamento, e aqui não é o lançamento da internet que a gente está acostumado. Depois que a gente entende a base e vai para a audiência, a gente precisa fazer uma análise do mercado. Por quê? A gente se coloca como uma empresa que faz o relacionamento com as pessoas. Eu preciso entender o perfil das pessoas que compram do cliente. Se eu não entender esse perfil, eu não vou conseguir criar isso daqui, ó, produtos ou serviços que atendem a necessidade da pessoa. Então, se eu não entendo qual é a dor dela, eu não sei como trabalhar da melhor forma ou como impulsionar a venda dessa pessoa. A pergunta, se fez de growth, é exatamente isso. Como eu entendo o público, como eu entendo o que eu vendo, com o único objetivo de vender mais, com menor custo, e é isso que gera a escala. Deu pra entender um pouco? Isso é growth. Isso que é o, tá? Então, lembra das 3 bolinhas que eu desenhei lá? É a junção de negócio com marketing. Depois que a gente cria o produto, a gente trabalha muito bem a oferta. O que é oferta? É o que hoje o mercado chama de copy, que é o texto que vai prender sua atenção, é o texto que vai fazer com que a pessoa leia a página, assista o vídeo inteiro, ganchos e assim por diante. É um pouco do que a gente fez com na questão lembra do Flor do Tempo, enfim, é toda uma narrativa, né? A história que a gente quer contar daquela oferta. Existem algumas formas de fazer oferta. Quando é no lançamento, a gente faz uma oferta um pouquinho mais agressiva, né? Um pouquinho mais usando o gatilho mental, de desejo, de urgência e assim por diante. Quando é um produto de longo prazo ou uma prestação de serviço, a gente deve atacar a dor sim, é um ataque forte, mas é algo menos... Lembra aquelas propagandas antigas, tipo, compra agora, geladeira não sei o que, pelo preço tal, agora só por R$39,90, só nessa sexta-feira, é só hoje mesmo, no Magazine Luiza, sempre. Perfeito. Isso daqui é a cópia agressiva que eu falo. Eu não gosto desse tipo de cópia. Assim, normalmente quando essas cópias vêm, é pra gente fazer a compra emocional, né? A compra rápida que a gente fala. Que é onde essas pessoas que fazem o drop sem chip, o afiliado, trabalham muito bem isso daqui, nisso eu tenho que tirar o chapéu. Uma vez que a gente faz toda a estrutura da base, o que é a base? A gente entende o mercado, entende o produto que vai fazer, como esses dados vão ser armazenados, como que é a audiência dessa galera, a gente cria as jornadas ideais de compra. E aqui que entra o funil. Então tem alguns tipos, né? Que é o funil de captação de leads, funil de vendas, automações, de comunicação. E a junção desses dois, que é o que eu chamo de funil de relacionamento. É como eu capturo os leads, faço e vendo para eles mais de uma vez, entendeu? E depois o desdobramento do conteúdo. Aqui a gente tem um desafio que pode ser muito difícil, porque dependendo do cliente que a gente pega, o conteúdo depende da capacidade do nosso cliente em aprender. Então, o que mantém a pessoa no mercado, principalmente no digital, hoje em dia, na minha opinião, é a pessoa que aprende o tempo todo, condensa nisso num formato único, porque é o que ela, sei lá, o Jonas aprende o banco de dados de um jeito, quando eu estou estudando eu aprendo de outro, literalmente. E quando a gente condensa isso em algo único, é o que a gente forma o conteúdo. Por que é um desafio? Porque tem especialistas, tem pessoas no mercado que não tá nem aí com isso daqui. Nem aí mesmo, sabe? Eles não querem se preocupar com estudar mais profundo aquele assunto, não querem se preocupar... E aqui eu não falo de especialização, tipo uma pós-graduação, nada, tipo, é só pegar e estudar, condensar essa informação de forma útil. É bem difícil ver isso no mercado. Inclusive, até para prestadores de serviço. Já trabalhei com alguns bons prestadores de serviço, que no sentido de... Eles sempre oferecem a mesma coisa, mas oferecer a mesma coisa não é um problema. O
problema é eles não atualizarem aquilo. Então eu gosto de usar um exemplo muito bom disso daqui. A pessoa, sei lá, o exemplo que eu uso é uma bosta, mas na verdade, a pessoa quer jogar videogame, eu sou vendedor, eu não me atualizei. Eu pego e ofereço uma TV de tubo, ao invés de oferecer uma TV 4K pra pessoa jogar. É basicamente isso, tá? Por isso que a gente tem um desafio. E aqui entra uma parte um pouco mais financeira e contábil, ou seja, mais gerente de projetos. Então, quanto que vai gastar, quanto que vai investir em anúncio, quanto vai investir em equipe, projeção de grana, entra tudo aqui. Qual ferramenta vai usar? Qual ferramenta vai usar? Aqui é o tático, normalmente, já um pulinho tá. Dúvidas aqui? De boa? Entenderam? Isso daqui é o 80-20, tá, pessoal? Então, O quê? 80-20, sabe o que é isso? 80-20 é a lei de Pareto, se eu não me engano, que significa que 20% do esforço que a gente faz é 80% do resultado. O que eu preciso, o pensamento é o que eu preciso fazer que vai me gerar mais resultado. Então, quando a gente olha para todo esse desenho, os 20% de esforço está aqui. Na estratégia. Quando a gente vai para o lançamento, a gente só pode entrar nessa etapa se tudo isso daqui foi respeitado. Como que funciona a fase de um lançamento? A Bela sabe de cor, mas eu vou passar aqui as clássicas. A primeira é a distribuição. Qual que é o objetivo? As pessoas conhecerem, saber que eu existo, por exemplo, saber que o nosso cliente existe. Isso está incluso, vamos dizer assim, ampliar os canais de distribuição, YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, Kawaii, sei lá. Crescer e otimizar perfis das redes sociais, então conforme a gente vai distribuindo conteúdo, a nossa base vai aumentando de audiência, é natural. E realizar retarget. O retarget aqui no Brasil é conhecido como remarketing. O que é o remarketing? Eu entro no Instagram do Jonas, vejo lá o que não existe, né? Eu entro no Instagram do Jonas, consumo o conteúdo dele, gostei. Ao invés, eu abro lá a página de vendas. Eu fui marcado. Hoje a gente fala que tem pixel, tem, enfim, traqueamento para saber se eu entrei na página ou não. Eu fui marcado. A partir do momento que eu fui marcado que eu entrei na página de vendas do Jonas, eu só vou receber anúncio para comprar o que o Jonas está oferecendo. Isso é o remarketing. Mesmo que eu não tenha comprado naquele momento, eu volto a receber coisa da pessoa como se fosse... Tem uma pessoa que faz muito bem, que é o Wesley, né? Até se você entra no perfil da pessoa e não começou a seguir, você sai e volta pro seu feed. Daqui a pouco ela aparece de novo pra você. Conta como foi a experiência do Wesley. Do Wesley eu entrei no produto dele, né, o reservatório de dopamina, mas que o Lucas assina, então eu já tinha assistido. Não comprei, entrei só pra ver. Aí eu tava rodando o feed e apareceu ele pra mim, assim, o que você tá esperando pra tomar essa decisão? Era o gancho dele. Ele tava falando diretamente comigo. Aí ele ficou um bom tempo aparecendo toda hora pra mim, até acho que ele desistiu, eu não ia comprar mesmo o reservatório de dopamina dele. É isso. Mas até hoje, de vez em quando, ele aparece. E essas copies é muito assim, tipo, eu sei que você entrou. Aí tem muito também um que entra, tipo, você é uma mulher de 30, 40 anos que tá passando por isso. E aí a pessoa fica tipo, nossa, tá falando comigo. Isso é muito comum, tá? Tem muita gente que negligencia isso por dois motivos. 1, não tem ideia. 2, é caro. Porque imagina, pra cada vez que mostra um anúncio, você tá gastando dinheiro pra pessoa. Então a Bela assistiu quantas vezes o anúncio do Wesley e não comprou. Vixe, ele apareceu tipo umas 10 vezes pra mim. Então, gasta um dinheiro nisso. Distribuição de conteúdo, depois a captação. O que é captação? Na minha opinião, é coletar dados da pessoa. Então, se eu coletei nome, e-mail, telefone, eu capturei a pessoa. Então, a gente tem aqui otimizar landing pages, né, que são as páginas com teste AB, com variações dessas páginas, um pouco que a gente faz aqui hoje com as capas do YouTube, por exemplo. Estruturar e personalizar os leads na jornada do ManyChat, que é o que a gente faz com os clientes, ManyChat, como. Depois, implementar as regras de comunicação no WhatsApp e e-mail. Aqui, o do mercado é o Sendflow Active Campaign. A gente está testando uma hoje, né? Vamos abrir. Eu consegui fazer no Lead Log, às vezes. sofrendo, mas consegui. Então, Posso fazer depois lá. é bom pra gente testar. Os É dois. grátis. Enfim, eu vou ver se eu pego o link de afiliado. Isso é bom. Indiquem. Depois, aqui que vem a magia, tá? A partir do momento que a gente captura os dados, a gente trabalha a segmentação. E tem uma coisa no CRM que eu acho brilhante, que chama Lead Score. Para cada etapa que eu passo dentro do funil, eu ganho uma pontuação. Então, se eu abrir a página, eu recebo 10 pontos. Se eu cliquei no carrinho, eu recebo mais 10 pontos. Se eu sair da página, eu perco 10 pontos. Mas onde estão esses? É baseado no comportamento. Então, algumas ferramentas já têm isso embutidas, mas as outras tem que fazer na mão. Então, literalmente, se a pessoa abriu a página, o Jonas, por exemplo, consegue taguear a pessoa ali na página. Aí ela recebe a pontuação. Entendi. E aí fica um joguinho. Mas qual que é o segredo? Quem tem mais pontuação, tá mais propenso a comprar de mim. A cliente tem isso, mas não tá usando, no caso. A cliente tem isso, mas é só... A cliente tem isso, mas por causa do nosso cliente, ele não usa. No caso dele, ele não usa. Entendeu? Porque o fluxo de venda dele é depois já da captação.
lá na cliente. Mas tem gente que usa na fase de captação isso. Por isso que coloca o lead score, entendeu? Eu sei que a Kitif tem também, eu acredito que a Breve tem, e aqui que é a magia. Por quê? Na hora que eu for segmentar público quente, morno e frio, é baseado no lead score, entendeu? Coisas padrões. Abriu o e-mail, abriu a página, clicou no link, isso vai pontuando. E aqui, muito importante, hoje é feito muita captação no grupo de WhatsApp. Então, lá no grupo do WhatsApp, captou, joga no grupo do WhatsApp. Captou, joga no grupo do WhatsApp. Por quê? A gente chama de lista única. Vou dar um exemplo. Todos os leads são capturados, eles são armazenados nas ferramentas que hoje são assinaturas, ManyChat, ActiveCampaign e assim por diante. Se essas ferramentas quebrarem, eu tenho em algum lugar, que é no banco de dados, todas as informações dessas pessoas, elas são minhas. Então o que é muito comum? Uma pessoa faz um lançamento, gasta 50 mil reais, captura 6 mil leads, mas no final do dia ela só tem mesmo salvo, ou seja, salvamentos únicos ali de 1.000, porque as outras se perdem entre as plataformas, não tem conexão, entendeu? Então teve um cliente recente que a gente passou por isso. Tinha uma lista só de número, uma lista só de e-mail, e a gente tinha que fazer a magia de conectar. Então é muito comum as pessoas jogarem no grupo do WhatsApp, porque ali eles têm um controle único. E aí acaba sendo obrigatório a pessoa só nos passar o e-mail e já entra no grupo do WhatsApp, entendeu? Por incrível que pareça, até hoje, pessoal, o e-mail é a ferramenta que mais converte vendas. É bizarro, né? É sinistro. A ferramenta que mais converte em vendas hoje é o e-mail. Depois, WhatsApp no Brasil. Por isso que as pessoas jogam aqui no WhatsApp. Depois da fase de captação vem as vendas. Aqui entra um pouco da questão do lançamento. E aqui é o processo de lançamento do marketing digital, sim. Mas eu não gosto. Mas tem pessoas que gostam que seja feito, eu não gosto, tá? Porque exige demais da equipe, é um desgaste completamente mal pensado. E quando não tem uma estrutura prévia, na boa, só serve para levantar um caixa rápido, depois você não vai vender de novo para essa pessoa, tá? Então ela pode até dar uns pitacos sobre isso. Por que você não gosta de lançamento? Eu acho que fica muito na expectativa do que essa pessoa que você captou, mas você não conhece ela. Então, por exemplo, você investe lá um dinheirão e consegue lá 5 mil leads. Você não sabe quem são essas pessoas, o perfil delas. Você roda uma pesquisa ou outra, mas sempre na abertura do carrinho fica essa incerteza. Tipo, será que esse público vai comprar? Eu investi 80 mil reais. Será que vai me voltar tudo isso? Será que eu vou ter lucro? E você tem essa incerteza e todo mundo fica tenso, porque todo mundo depende que esse lançamento dê certo, justamente porque você não conhece o público. Porque você acabou de captar ali a pessoa que estava rodando o feed e recebeu um anúncio seu. É isso, é uma aposta. Enfim, não gosto mesmo. E aí, mas quando a gente fala de lançamento de um produto, precisa ocorrer esse processo. A gente não precisa investir muito dinheiro, mas as fases de um lançamento, ela existe. Ela precisa acontecer. E depois o pós-venda. Então, uma vez que eu comprei, aqui muita gente peca, tá? O pós-venda. Que principalmente quem faz lançamento. Vende e cai fora. Mete o pé. Dúvidas aqui? Tranquilo? Fala, John. E aqui entra o que a gente chama de esteira de produtos. O que acontece? Quando a gente fala de funil de relacionamento e funil de vendas, a gente precisa ter mais de um produto à venda. E para isso existir, eu preciso entender o jogo. Como que a gente contorna essa questão do lançamento? Do lançamento, normalmente, as pessoas põem uma grana apostando que a galera vai comprar o produto principal. Então, põe lá 80 mil reais com previsão de voltar a 300 de que vai comprar o produto principal. Tá? Como que a gente contorna isso sem precisar gastar 50 mil reais? A gente cria um produto barato ou gratuito só para capturar a informação dessas pessoas na captação. Então, no meu caso, por exemplo, é o mapa. É um produto barato que a pessoa vai consumir rapidamente para entrar no meu ecossistema ali, entender um pouco do que eu tenho e começar a receber as minhas comunicações. Então eu não vou apostar que ela vai comprar, ela já comprou, ela já fez isso comigo. Então ela já teve a capacidade de tirar o cartão e pagar. A partir daqui, oferecer novos produtos fica, abre aspas, relativamente mais fácil. Mas com certeza com menos custo, porque ela já está na minha base ali de clientes, não é nem de leads, ela já virou cliente aqui, mesmo que seja algo gratuito. Então a gente sempre oferece esse produto que a gente fala que é topo de funil, produto isca, depois vai para o produto de entrada, e aqui preços mais acessíveis, no meu caso, qual que é? Produto de entrada? Não, esse é isso, produto de entrada, qual que é o meu? 97, Não, esse é a isca. Qual que é o próximo?
Normalmente é 997. Não, não fala. Não, Qual é o meu, nome do o seu? produto? É, De entrada? não, é isso de entrada. É projeto solo. Exatamente. Sim. Exatamente. É um produto com preço acessível. Mas tem qual que é um erro que a galera comete? Normalmente o produto de entrada, a galera comete o erro de apagar a existência do produto isca. Então ela compra o produto isca, tá super satisfeita. Aí quando ela vai ofertar o produto de entrada, ela fala assim, você comprou o produto isca? Comprei. Então, ele não presta. O que presta é esse daqui. É muito comum, tá? É muito comum isso daqui. E depois vem o produto de fato, o principal. Qual que é o meu? O seu? É. Projeto solo. Depois do projeto solo. O projeto solo tem vários níveis, né? Boa. Qual seria? Seria o 2. Não. Não, o 3 é o... Qual que é o 3? O 3 é o premium. E como eu tô... Não, não é. Não é. Como que eu tô chamando o rank 3 do projeto solo? Não é mentoria, consultoria. 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 Exatamente. Então aqui é o produto principal. Eu quero, como a minha audiência hoje é pequena, eu quero que as pessoas me conheçam. Então o produto principal é onde eu vou atuar com a pessoa. Eu vou entregar o resultado, eu vou criar os depoimentos e ela vai construir comigo tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. O que eu vou ofertar na consultoria é o que eu estou explicando para vocês, só que eu vou fazer por causa da pessoa. Você vai ensinar ela a fazer. Eu vou ensinar ela a fazer. Exatamente. E o lugar onde eu faço para ela, aí sim é o produto premium, que é a linha. Verdade, isso. Entendeu? É onde eu faço para a pessoa. Aqui já é uma linha de serviço, onde vai estar todo mundo aqui oferecendo, ajudando a pessoa. Deu para entender? E isso funciona para qualquer produto? Qualquer Qualquer produto físico também? físico, serviço. Normalmente o físico, eles usam outras ganchos. Então como que funciona? Produto físico, vou comprar uma camiseta. Comprei lá uma camisa da Insider. No meu e-mail já vai chegar assim, ó, que bom que você comprou uma camisa da Insider. Quer levar mais duas com tanto desconto? Ou conhece a linha de cueca, a linha de short, a linha de meia. É muito comum. Aqui, o oferecimento de novas ofertas em produto físico normalmente é instantâneo. Então quando eu compro alguma coisa, eu já recebo uma nova oferta. É automático. Eu recebi ontem um WhatsApp da Insider. Acho que foi no seu aniversário do ano passado que eu comprei pra você e tá chegando. Aí eu recebi Alô, Insider. no meu WhatsApp a Insider falando, tipo, que tava morrendo de saudade, que saudade nem era mais nome, porque fazia quase um ano que eu não comprava. Sim, eles têm os meus dados desde o ano passado pra me avisar. E aí foi por isso que eu lembrei que no seu aniversário do ano passado eu comprei um Insider. É o famoso pós-venda que muita gente negligencia, entendeu? Dúvidas aqui? E quando eu escrevo produto, pode ser serviço, é uma esteira comum. Qual que é o erro do mercado? Eu acho que eu já... até uma aula, né? A gente acha que a pessoa vai comprar o produto isca e vai subindo a escadinha, mas não. Às vezes eu vou ter 3 produtos isca aqui, você vai comprar os 3. Tá tudo certo, é o perfil dela. Tem pessoas que vai ignorar tudo isso daqui, ó. Vai vir direto aqui. Existe muitas pessoas. Então, a gente tem que entender, por isso que tem que entender o perfil do público. Vou dar um exemplo. No caso do nosso cliente de criptomoeda. Baseado no que a gente está conversando, adianta oferecer um curso baratinho? Não adianta, cara. Não vai fazer efeito porque o Um produto... e-book sobre o que é o Bitcoin. Não adianta, por quê? Porque o produto principal dele, a barreira de entrada, o cara tem que ter dinheiro, senão não adianta. Se eu oferecer um produto de 30 aqui, o cara que tem dinheiro vai ficar subindo a escadinha? Não vai ficar subindo, sacou? Por isso que normalmente tem pessoas que não põem a isca, aí fica assim, entendeu? É o produto de entrada já de cara. Muito comum, muito comum. E se mesmo que tiver um produto baratinho, não é o público que ele quer que chegue na mentoria dele. Exatamente. Por mais que a pessoa goste do assunto, se ela tem R$30 pra comprar um produto, ela não vai, por mais que ela adore a pessoa, acompanhe a pessoa, ela não vai ter o dinheiro pra comprar uma mentoria. Dúvidas ali? Isso funciona para qualquer cliente, tá? E aí, nesse caso, ali ele faz essa separação de quem vai querer comprar, vai ter passagem de comprar a mentoria ou não, na captação. Na captação, exatamente. É aqui, entendeu? É aqui, usando isso daqui. Ó. O que a gente está fazendo para o nosso cliente é que eu não posso aprofundar ainda. Agora eu posso, porque você conheceu o termo, mas ainda Discord. Se o cara respondeu as perguntas XYZ, ele recebe tal pontuação, entendeu? É que ali é um Discord de 1 ou 0, né? Perfeito. Ou é, ou não. Isso. Não, verdadeiro ou falso. Exatamente. Mas quando existe essa esteira, o lead score funciona, que é uma beleza. Porque cada comportamento eu consigo mapear certinho o cenário da pessoa. Inclusive a Bela só recebeu a comunicação da Insider porque fazia o quê? Ó, vamos pegar os requisitos. Ela não comprava já faz mais de 6 meses, provavelmente ela fez segmentação, ou falta 1 mês para completar 1 ano. Deve ter essa segmentação. Aí depois
A Bela já comprou uma camisa, aí depois ela comprou uma camisa versão masculina, então já falou que era presente, entendeu? Então tem tudo isso. É essas segmentações que ela usa. E e-mail eu recebo direto também deles. E-mail. Nunca parei de receber. Então, isso é muito pouco utilizado no mercado digital. Grandes empresas, por exemplo, Insider, é muito comum, tá? E aqui vem o nosso diferencial, que a gente usa automação para fazer todo o fluxo. Eu trouxe um exemplo de fluxo, é um fluxo bem tranquilo de ser feito, mas só para ficar fácil de entender. Aqui eu dividi, aqui a gente está falando das fases de lançamento, aqui é as fases de relacionamento, tá? Então primeiro a gente tem a atração, e aqui pode ser feito de forma paga ou orgânica, e pode ser no Instagram, TikTok, YouTube, Meta Ads ou Google Ads, por exemplo. E eu adicionaria aqui para mim qual? LinkedIn. Eu entraria aqui. LinkedIn, fortíssimo, tá? Eu lembro que você falou a mesma coisa daquela plataforma do Instagram. Qual? O Threads? Era forte, tá? Era fortíssimo. Eu fechei o... Veio do Threads. Nossa, quem que usa isso? Pô, o pessoal usa. A galera usa, cara. Foi na época que o Twitter caiu, passou... Lembra? Foi naquela época lá. Um Twitter menos tóxico. Então, olha que interessante. Entendendo o meu público, entendendo o tipo de plataforma, eu vou adaptar o conteúdo para cada uma das plataformas. Então, vou dar um exemplo meu. Eu não vou, sei lá, fazer um conteúdo muito infantil também. Vou dar um exemplo mais fácil. Lucas Neto, estão ligados? O irmão do Felipe Neto faz conteúdo infantil. Ele vai postar um conteúdo no LinkedIn? Entendeu? As criancinhas Quais são os canais que a criança consome hoje? Maioria. TikTok, YouTube é onde ele tá. E LinkedIn. Então assim, um exemplo, tá? No Instagram tem ManyChat, agora eles lançaram pro TikTok também, tá? Tá bem otimizado. E olha que interessante, do Instagram, ManyChat pega o e-mail. Das outras redes sociais, vai para uma landing page, por isso a UTM. Da landing page captura as mesmas informações, tanto no ManyChat quanto no landing page. Capturou, ambas levam para o grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, a gente cria já três, na verdade, regras de comunicação. Uma no e-mail, uma no grupo e uma no individual, que é o disparo de API. Só de ter isso daqui, cara, é impressionante, a gente consegue ter 3 regras de comunicação. Depois que as pessoas estão no grupo do WhatsApp, a gente começa a fase de conversão. Então a gente passa por atração, a gente educa e qualifica, então o que a gente está fazendo aqui é disso. Então, nos e-mails, nas mensagens, a gente vai ensinar, explicar como fazer, tudo isso daqui. E na hora que as pessoas estiverem num nível baseado no lead score qualificadas, a gente joga para uma página de vendas ou para uma sessão estratégica, uma reunião do tipo, para a pessoa comprar. A pessoa comprando ou não, ela é traqueada na UTM, aumenta o lead score. Por exemplo, a Bela, que entrou na página do DRD e não comprou, ela foi traqueada aqui. Ela entrou no checkout e não comprou, ela vai porque a gente chama de recuperação de carrinho. Então, se ela comprou, maravilha. Muito obrigado, vem para a fase de utilização. Se não comprou, vai para a recuperação do carrinho. No caso da Bela oi, eu sei que você entrou no carrinho, mas o que faltou para você comprar? E se eu te falar que isso te oferecer 10, 20% de desconto? Tu aceita? Se você aceita, então compra. Tracking. Traqueamento, rastreamento. Então eu sei que você passou por aqui. E o TM, eu esqueci o nome da sigla. Você lembra de cabeça? É como se fosse a linguagem para traquear a pessoa. De maneira bem grosseira. Quer reformular? E aqui a gente passa da fase de conversão. Comprou, aqui que entra a magia. Por quê? No funil de relacionamento, a gente tem aquelas esteiras lá de produtos. Quando ela compra um produto, eu preciso fazer uma ótima campanha de onboard, de relacionamento com aquela pessoa. Só que nada impede que ela já receba outra oferta. Que ela já comece a ser educada para um próximo nível. Então, o que as pessoas não fazem? A pessoa compra, às vezes, produto de isca, faz um onboard bem feito e para por aí, não começa a educar a pessoa. Então, como que funciona a dinâmica? Se eu comprei um produto mais barato, eu parabenizo a pessoa, reforço os benefícios dela ter comprado, o que ela vai aprender. E nos próximos 6 dias, eu vou falar, olha, sabe esse produto que você comprou? Então, essa parte específica, você pode fazer isso. Ou seja, eu começo a ampliar a visão dela porque ela pode fazer com aquele produto que ela comprou, com um produto disso. E eu vou fazendo isso por 6 dias. No 6º dia, eu falo, tá vendo toda essa visão que eu te passei? Você conseguiu aplicar? Não conseguiu? Enfim, me conta. E se você quiser aprender mais sobre entender do que eu tô falando, eu tenho o produto de entrada. E vira um loop ferrenho, assim.
é infinito isso daqui. Então, quando vocês olham esse fluxo, pense que para cada produto existe um funil. Então, todo funil de relacionamento tem vários funis de vendas, mas nem todo funil de venda tem um funil de relacionamento. Essa é a máxima, vamos dizer assim. E uma coisa que é fortíssima e ninguém usa, indicação. Principalmente para prestador de serviço. Normalmente a indicação vem de fora. Então, o Jonas virou um cliente meu. Eu não peço para o Jonas indicar alguém. O Jonas indica por mim. Isso é o que funciona. Mas o certo é falar, Jonas, indica alguém que eu te dou 10% de desconto. Entendeu? Aí a pessoa começa a indicar igual maluco. E aí o nosso segredo é o quê? Construir tudo isso de forma automática. Exatamente o quê? E aqui eu queria que vocês prestassem atenção. Principalmente Joninhas e Bela. A parte da Sofia e do Gabriel tá mais envolvido com essa fase aqui, ó, distribuição e captação, design, vídeo e assim por diante. Mas a infraestrutura, o que é feito, né? A gente faz o fluxo automatizado, coleta dos leads, ManyChat, página de captura, landing page, né, com os formulários, aqui cabe o design também, aquecimento e qualificação dos leads, lembra a fase lá, que eu educo e qualifico as pessoas. Depois, criação de regras de comunicação, regras as sequências, né? Mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3. Então, criação de regras de comunicação com foco em engajamento e conversão. Lembra que é desenho para você, tá? Por quê? Porque é o que eu preciso para a pessoa sair daqui e vir para cá. Ela precisa engajar. Criação de regras de comunicação transacional. Então, você comprou, você sumiu, que é o abandono de carrinho. O boleto que você gerou foi expirado. Tudo isso precisa ter uma comunicação, a gente chama de comunicação transacional. Eu gosto de falar que é uma comunicação pontual. Ou seja, eu fiz alguma ação e eu preciso ser avisado. É uma comunicação transacional. Exemplo, você vai lá comprar um lanchão na esquina. Tu faz o Pix, tu recebe a notificação do banco. Isso é uma notificação transacional. E aqui, Dionísio, o que eu quero que a gente explore, a gente já fez isso com a gente, né? Mas é a criação de bot, só que em vez de vender, para suporte. Sim, para suporte. A pessoa acabou de comprar. Como eu acesso? Cadê o link? Com quem eu falo? Entendeu? É um suporte do que a pessoa acabou de comprar. A gente já fez isso para vendas, né? Tipo um FAQ. Tipo um FAQ. Só que por um robozinho. Por um robô. E aí, literalmente qualificar essas perguntas para que se tiver alguma pergunta ali que não foi respondida, que a pessoa responsável grave a resposta para aquela pergunta e adiciona no FAQ. Como se fosse uma biblioteca de... Dúvidas. Exatamente. E a gente faz isso através do robô. Ficou? A gente já fez isso para SDR, lembra? Lembra do WhatsApp, do GPT Maker? Que agendava a reunião. Que agendava a reunião. A gente já fez isso, só que eu quero olhar para suporte. Entendeu? Porque é muito, mano, isso é muito comum. Existe uma profissão para isso. Não existe a profissão de suporte? Ah, sim. Literalmente. E a pessoa, principalmente em lançamento, sei lá, abre o carrinho, vendeu para 100 pessoas. 80% das perguntas perguntando a mesma coisa. Não é uma grande variedade de dúvidas que a pessoa vai ter no começo. Isso gera um tempo. E tempo é dinheiro. Dúvidas aqui? Aí deixa eu explicar a diferença. Quando o cliente contrata a gente pela primeira vez e não tem nada, a gente constrói. O que é o cliente recorrente? O cliente recorrente é quando já constrói tudo isso aqui para ele, só que a gente está com o lead score feito, está com tudo pronto e a gente começa a analisar as métricas, por isso o banco de dados. E com as métricas a gente começa a ajustar os fundos de vendas, ajustar todo o fluxo, às vezes ajustar o público na estratégia. Então, quando o cliente nos paga a recorrência, é para manter tudo isso daqui funcionando, sem ter uma queda. E atualizando, né? E atualizando, né? Teste AB e assim por diante. Aí, Gabriel depois põe o pi quando eu falar o nome do cliente, tá? Mas é importante vocês entenderem. Ele tem tudo isso daqui, tá? Já pronto. Quem? Ele tem tudo isso daqui já pronto. Ele tá exatamente nessa fase de construção, tá construindo o ecossistema dele, tá? E eu vou compartilhar esse documento com ele para ele ter uma visão melhor. A gente vai cravar que a gente está com sucesso quando a gente finalizar a página de indicação, que é no mês que vem. Nesse exato momento, a gente está no mês 2 e a gente está construindo isso daqui, ó, essa transição aqui, tá? Especificamente, tem muitos produtos, ele tem uma dificuldade de entender qual produto ele quer ofertar. Na verdade, ele tem uma dificuldade de decidir qual é o produto principal dele, pela quantidade de produtos que ele tem. Mas ele tem um produto em cada casinha aqui, pra ser sincero. O
um dos clientes que mais está regulado, que está certinho, então ele tem estratégia, ele tem tudo isso daqui pronto. O que ele não tem, dados, é o que a gente tem que gastar uma energia, tá? Por quê? Tá muita ponta solta em um lugar aqui, em um lugar lá. Culpa também de uma certa pessoa, né? Quer falar lá? Não. Culpa também de uma certa, também de uma certa pessoa, mas o que eu diria que o que a gente está precisando para colocar a cereja no bolo é estruturar isso daqui para base de dados e relatoria, beleza? A gente está finalizando o projeto, a gente precisa fazer uma revisão, tá? Precisa estar no backlog. E finalizando o projeto não, a gente finalizou, mas teve alguns erros nossos, a gente ajustou e a gente precisa fazer uma revisão. Que é a CGA, né? Que é a de consultoria. Ele já tem tudo isso daqui pronto, tudo isso daqui. A gente só precisa construir o fluxo mesmo. Literalmente já tem um material explicando o que é, o que vai vender, já tem até o produto que vai vender. A gente só precisa conectar o fluxo. O fluxo dela é Google, landing page, não joga pro grupo, não tem página de venda, vem direto pro checkout. Então não necessariamente precisa passar por todos. Não necessariamente precisa passar por todos, mas todos passam pelas mesmas fases. Entendeu? Por exemplo, ele não faz YouTube nem TikTok, ele faz Instagram, mas ele tem uma página de uma landing page também. Então o ideal é usar Meta Ads, Google Ads e Instagram. O Instagram, ManyChat, na verdade o caso dele é o como, né? Captura, landing page, o dele passa pro grupo do WhatsApp e ele não usa a página de vendas. Ele usa o que aqui, Bela? Webinar. Ele usa a reunião. E na reunião ele faz a oferta. Aqui é utilização produto e indicação. Usa bem o YouTube, o público dele é qualificado, ele usa Twitter, usa Instagram, usa Meta Ads, Google Ads, usa tudo. Tem ManyChat, tem ManyPage. Esse dinheiro dele usa até eu. Usa quem quiser. Ele tem o grupo do WhatsApp, tem página de venda, tem, e aqui não só a página de vendas, tem a segunda via aqui que é os vendedores, ele tem time comercial. E aí segue a mesma coisa, o que a gente precisa melhorar é também isso daqui. Utilização e indicação. Exatamente. Todos os clientes respeitam isso. E, especificamente, a gente acabou de construir a esteira, então tem a isca, tem o produto de entrada, tem o produto principal, tem o produto premium, tá tudo bonitinho. Então isso daqui é o produto premium, vamos dizer assim, quando a gente coloca a minha estruturação para o cliente. Tá? E o que a gente precisa agora é só ligar os pingos nos is, que a gente vai começar agora a fazer os funis de relacionamento. Então, o que a gente vai começar a conversar aqui agora é para cada produto, para cada produto, a gente vai ter essas fases. Em cada fase, uma regra de comunicação. Aí que entra o tagueamento, sequenciamento e tudo isso. Beleza? Tamo juntos. Mapa de relacionamento na descrição, consultoria na descrição, o que mais? Seu WhatsApp. Meu WhatsApp, para quem quiser tirar dúvidas, e o Instagram também. Valeu.